Pessoal, boa noite a todos, encarnados e desencarnados. É uma alegria, mais uma vez, a gente poder vir aqui falar um pouquinho sobre essa doutrina maravilhosa, sobre o tema proposto. Da última vez que eu falei aqui no Casarão, o tema proposto era uma pergunta do Livro dos Espíritos, né, Paulo? Quando a gente pega uma pergunta em si do Livro dos Espíritos, que encerra uma ideia, e a gente vai falar sobre essa ideia, a gente pode contar histórias, a gente pode falar um monte de coisas, explorando aquela ideia. Hoje eu venho falar sobre bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então eu vou me permitir seguir mais um roteiro, porque é um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 9, né? E que fala de uma das bem-aventuranças do Mestre Jesus. E onde estão essas bem-aventuranças no Evangelho, segundo o Espiritismo? No capítulo 5 ele traz bem-aventurados os aflitos, que se não me engano foi o tema da palestra semana passada, né? Infelizmente nós não conseguimos chegar a tempo, aí tivemos contratempos na viagem, problemas familiares, falecimento do irmão da minha esposa, do meu cunhado, no meio da viagem. Foi uma semana bem tumultuada, bem triste para nós a semana passada. O Evangelho nos traz ainda essas bem-aventuranças no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 8, bem-aventurados os que têm puro coração. Capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, é o que nós vamos procurar falar alguma coisa. E bem-aventurados os que são misericordiosos, que é o capítulo 10. Mas o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são nada mais nada menos que os ensinamentos do Mestre Jesus ao povo hebreu, aos seus apóstolos, aos seus discípulos, transmitidos no Sermão da Montanha e constantes do livro de Mateus, na Bíblia, e no Sermão da Planície, explorados lá no livro de Lucas, também na Bíblia Sagrada. O objetivo das bem-aventuranças, pessoal, é revelar aos homens o segredo da felicidade, é revelar aos homens os ensinamentos de Jesus Cristo. E que ele trazia naquele momento, tá? Justamente, e Jesus Cristo é a segunda revelação, né? Ele trazia justamente no momento em que os problemas, as aflições eram resolvidas pela truculência, pela violência. O Império Romano tomava conta de tudo, subjugava o povo hebreu, subjugava a todos e impunha os seus métodos de dominação. Aí chega Jesus no Sermão da Montanha e vem falar em brandura, mansuetude, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Então percebam que isso aí de cara produz uma insatisfação, eu diria, nos apóstolos, nos discípulos de Jesus, porque eles não esperavam uma solução pacífica para os conflitos. Que, aliás, um parênteses, isso está lá no artigo 4º da nossa Constituição, né? As relações, como o Brasil norteia as relações internacionais com os países, solução pacífica dos conflitos. Isso vem ao encontro do que? Realmente o Brasil é a pátria do Evangelho. A gente tem um ensinamento cristão dentro da nossa Constituição, pessoal. Embora nós tenhamos aí hinduísmo, budismo, seja o que for, nós somos um país majoritariamente cristão. Acreditem nisso, pátria do Evangelho. E quando esmorecermos, tenhamos em mente que nada como tempo para que nós realmente conquistemos o nosso lugar neste planeta, nosso lugar de destaque e de exemplo, porque nós temos que buscar seguir os ensinamentos do Mestre Jesus. Esta é a salvação, esta é a solução para o planeta. Mas a gente começa a se perder, né? Eu gosto de contar a história. Então, as bem-aventuranças, elas são o retrato de Jesus, a sua forma de vida. E elas constituem o próprio caminho, o caminho da verdadeira felicidade. Mas fiquem com essa ideia, os apóstolos ficaram meio que insatisfeitos. Por quê? Porque eles esperavam um Messias que viesse com a espada, montado num cavalo, e pela violência, pela guerra, libertasse o povo hebreu do subjugo romano, da tirania romana. Isso não aconteceu. Ele provou a solução. Ele pregou o amor ao próximo, a mansuetude, a calma, né, a paz de espírito para a solução dos conflitos, das aflições que todos poderiam ter àquela época.
e que não eram poucas. Muito bem. O capítulo traz para nós lá as injúrias e violências. O que disse Jesus no Sermão da Montanha aos hebreus e seus discípulos diretos, os apóstolos, em relação a como agir diante do ambiente de injúrias, violências, injustiça, tirania vividos à época. São justamente as passagens que o Evangelho nos remete à Bíblia, para depois nos trazer as instruções dos espíritos benfeitores, dos espíritos superiores, que participaram da codificação da nossa doutrina. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra o seu irmão merecerá condenado no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenado pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Raca, entre os hebreus, significava uma expressão de desdém, de um homem que não vale nada. Então, para mim, uma pessoa que não vale nada merecia um raca, que era normalmente associado a uma cuspida para o lado, para o chão. Tá? Era assim, isso significava raca. Ora, por estas máximas que foram lidas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e até toda a expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Está lá escrito. E o capítulo prossegue ainda, explorando aí essas passagens bíblicas que foram lidas, dizendo o seguinte: que queria Jesus dizer por essas palavras? Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra, tendo recomendado aos homens que renunciassem aos bens deste mundo e havendo-lhes prometidos do céu. Enquanto aguarda os bens do céu, foi uma pergunta que foi feita e veio a resposta. Enquanto aguarda os bens do céu, tem o homem necessidade dos da terra para viver. Apenas o que ele lhe recomenda é que não ligue a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Não dar mais importância aos bens da terra do que aos bens do céu. Por aquelas palavras, quis dizer que até agora os bens da terra são assambarcados pelos violentos, em prejuízo dos que são brandos e pacíficos. Que a estes falta muitas vezes o necessário, a passo que outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita, assim na terra como no céu, porque serão chamados filhos de Deus, aqueles que seguirem os ensinamentos do Cristo, a mansuetude, a mansidão de coração. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e de caridade, deixará de haver egoísmo. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal a condição da terra, quando, de acordo com a lei do progresso, está lá nas leis morais do Livro dos Espíritos, e a promessa de Jesus, se houver tornado o mundo ditoso por efeito do afastamento dos maus. Jesus conseguiu isso? Está até hoje tentando, né, gente? Batendo na nossa porta, nos nossos corações, e eu acho que estamos melhores do que já estivemos. Mas, se analisarmos, ao longo desses 2000 anos, não vamos nem nos deter nas guerras religiosas que nós temos hoje, e tantos conflitos, e violência violência no lar, violência no trabalho, violência no trânsito. Parece que está tudo virado de cabeça para baixo, né? Faz parte. Nós estamos aqui num ambiente de provas e expiações. Quando nós estivermos num planeta regenerado, o mal não mais terá o seu lugar. Os maus também não mais terão espaço neste planeta. Mas vejam vocês que não é fácil para o Cristo entronizar os seus ensinamentos em nossos corações. Tanto que ao longo desses 2000 anos nós tivemos as cruzadas. Ora, as cruzadas, expedições religiosas, também com caráter militar, mais tarde caráter econômico, promovidas pela Igreja Católica Apostólica Romana, Europa Ocidental, na direção geral do Oriente, para matar, saquear
e fazer tudo o que não deveria fazer em nome de Jesus Cristo. Porque queria recuperar territórios onde o cristianismo cedera à religião muçulmana. Então é uma incoerência, né? É uma incoerência. Aqueles que representavam o cristianismo, a então Igreja Católica Apostólica Romana, promovendo isso. Nós tivemos a Inquisição no século XIII. Quantas pessoas foram jogadas na fogueira? Essa Inquisição ela durou até o século XIX, 1800 e pouco ainda tinha, não se queimavam mais as pessoas, mas se julgava e se condenava. Aos hereges, né? Quem eram os hereges? Qualquer pessoa que fosse contra os dogmas da Igreja Católica. Tá certo isso? E o cristianismo como um todo? Martinho Lutero veio contrariar a Igreja, dizendo: por que vocês querem acumular tantos bens materiais? Por que vocês vendem indulgências? Qual a autoridade que você, Papa, tem para vender o perdão e um terreno no céu? Porque a indulgência é isso, né? Martinho Lutero veio lá no século XV e criou o protestantismo. Há uma passagem de um tcheco chamado Jan Hus. Ele viveu ali entre 1400 e pouco, 1500 e pouco, e ele foi julgado herege, foi queimado vivo. Há algumas mensagens circulando por aí sobre as encarnações de Allan Kardec, dizem que ele foi uma encarnação de Allan Kardec. E ele é um exemplo vivo de quem encontrou a verdadeira felicidade e a paz interior a ponto de se deixar imolar pelos ensinamentos do Mestre, como ele próprio, o Mestre, se deixou imolar na cruz, se deixou sacrificar na cruz por nós. Como outros apóstolos depois também deixaram. Estevão, no Sinédrio, inquirido por o então Saulo de Tarso, não negou Jesus e foi jogado aos leões. E mais tarde auxiliou Saulo na sua transformação em Paulo e o seu apostolado. Mas, falando de Jan Hus, alguns chamam de João Hus, ele estava na fogueira, cheio de graveto na volta, e pasmem, chegou uma senhora que mal conseguia andar, foi lá e jogou mais um graveto, né? Morra em nome de Jesus. E tocaram fogo no Jan Hus, que era um teólogo, que era um pregador do evangelho, e que foi um dos precursores do protestantismo. Tá? Martinho Lutero veio depois e realmente deu vazão aí ao protestantismo. Muito bem. E por aí vai, né? A Igreja Católica perseguiu os protestantes de maneira implacável, né? E em nome de Jesus. Então vejam que solucionou o problema? Não solucionou. Nós estamos aí hoje cometendo os mesmos erros ainda. Por quê? Porque a violência, ela não soluciona nada. A violência, a atitude belicosa, a atitude intempestiva para a solução de qualquer problema, quer seja ele no ambiente social, quer seja ele um problema pessoal nosso, ela traz uma solução imediata, pouco duradoura, porque aquilo que realmente vai trazer uma solução duradoura passa pela mansuetude, passa pela paciência, passa pela resignação, passa por esperar o tempo de Deus. E nós queremos resolver as coisas no nosso tempo. Faz parte, somos humanos, mas estamos aqui para aprender a tentar fazer diferente. Os Espíritos prosseguem, né? Aí vem as instruções dos Espíritos, lá nesse capítulo 9 do Evangelho. Eles nos falam sobre a afabilidade e a doçura. O Espírito Lázaro traz isso. E eu vou ler aqui para vocês o que ele diz lá, não vou ler tudo, senão a gente ia ficar aqui uma hora fazendo a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo deste capítulo. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então, vejam bem, né? A benevolência para com seus semelhantes. Poderia dizer aqui que o amor ao próximo, né? Que pressupõe benevolência, pressupõe indulgência,
tolerância para com os erros dos próximos e tal, se traduz em afabilidade e doçura. Será que sempre? Quantas pessoas aí a gente conhece que são só o verniz? São afáveis, são doces por fora, mas na verdade são amargas, são tiranas por dentro. E a primeira contrariedade, primeiro ato ou situação que a contrarie, ela mostra quem ela realmente é. Quantas pessoas fingem ser no trabalho aquilo que não são em casa, para com a esposa, o esposo, o filho, a filha, o pai, a mãe, idoso, que muitas vezes, né, entre aspas, virou aquele fardo que a pessoa tem que carregar. Tem que carregar sim, honrar pai e mãe, mandamento, Jesus mandou. Você está no mundo porque eles te deram a vida, então agora você vai ter a responsabilidade, né? Com o seu Eliezer, né? Faz parte, elas têm um orgulho enorme do pai, né? Do pai de vocês, né, Paulo? Então faz parte, gente. Então, para reflexão, né? Pessoas dóceis, educadas, mansas e afáveis por fora, mas amargas, tiranas e falsas em seu interior. Prosseguem os espíritos, um espírito amigo falando sobre a paciência. E diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Olha só, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. E a gente se rebela, né, contra Deus muitas vezes diante da dor, diante das provações. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade. Aí eu coloquei duas ideias aqui: a esmola como caridade versus o perdão como caridade. As duas coisas são caridade? Eu diria que sim. Porém, a esmola como caridade é algo que é relativamente fácil de fazer, porque você doa do que você detém. Dinheiro, roupa, calçado, seja o que for. Coisas materiais normalmente. Tem o seu valor, pessoal. Senão, o que seriam dos pobres, o que seriam dos miseráveis, o que seriam dos moradores de rua, se não houvesse os centros espíritas, as igrejas, etc., a ajudar essas pessoas menos favorecidas. Tem o seu valor. E o perdão como caridade? O perdão como caridade, esse é mais difícil de exercer. Esta caridade é mais difícil de exercer, porque ela requer paciência. E ela requer algo que você não detém. Isso aqui você detém. Isso aqui, eu vou aproveitar para tomar um gole d'água. Tá? Ela requer algo que você tem ou não tem. Que é amor no seu coração, que é indulgência, que é tolerância, que é você saber que aquela pessoa que te ofendeu, que te causou algum mal, ou aquela situação, merece ser sublimada, merece ser deixada para trás. E isso requer, além dessas características que eu estou falando, requer tempo. E nós vivemos num mundo em que o tempo é uma loucura para nós todos. A gente quer a solução imediata de tudo. O WhatsApp está aí para a gente resolver, né? No trabalho, infernizam a gente, né? Perdão da palavra, que a gente está numa casa espírita, com o tal do WhatsApp, não é isso aí? Eu esqueci o teu nome, desculpa. Então, funciona assim, né, gente? Infelizmente, tá? Mas o perdão como caridade, ele deve ser buscado. Independente se te perdoaram, independente se a situação se resolveu ou não. Tá? Jesus quer que nós aproveitemos as nossas encarnações para evoluirmos o mais que pudermos. Então é como aquele cara que quer comer tomate, vai lá, semeia o tomate e no dia seguinte ele agou, ele preparou o canteirinho, não sei o que, no dia seguinte ele vai lá, poxa, não deu tomate ainda. No segundo dia ele vai lá, poxa, não tem tomate ainda. Para aí, gente. Daqui a pouco aquilo se torna uma obsessão e não vai fazer mais nada da vida dele a não ser vigiar o canteiro de tomate. Planta, põe água todo dia, vira as costas que um dia o tomate vai nascer. E se não nascer, você pode morrer antes. Basta estar vivo. Todos nós estamos na fila, com uma senha que nós não conhecemos. E aí? Você não vai comer o tomate. Então o perdão é a mesma coisa.
E ele vai ao encontro da instrução aqui desse espírito amigo constante lá do capítulo que nós estamos vendo, que é a paciência. Sede pacientes. Tá bem, pessoal? Continuando, o Espírito Lázaro nos traz algumas considerações lá também sobre obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas. Não são passivas, ativas. Vocês vão entender por quê. Se bem que os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Muito bem. Obediência e liberdade são palavras antônimas? São sentimentos antônimos? Será? Diria que não. Por quê? Porque a obediência ela pode ser uma manifestação da liberdade. Incoerente? Quantas pessoas têm dificuldade em lidar com a obediência? Obedecer ao pai, à mãe, às regras de convívio familiar, depois as regras da escola, depois as regras sociais, depois as regras do trabalho. O cara sempre acha que o patrão é um incompetente, que não merecia estar ali, que ele poderia ser melhor que o patrão. Será que isso aí é uma verdade? Então, a pessoa que é bem resolvida, que é interiormente feliz, ela trabalha bem com a obediência, sabe que isso faz parte da vida, sabe que isso é uma virtude cristã. Assim como a resignação, que é confundida com ser estagnado, ser inerte, ser um bobão. Ser resignado é ter o entendimento da razão das coisas. É entender o porquê das coisas. Se você está sofrendo, tem uma razão. Nós espíritas temos que saber perfeitamente entender e aceitar que nós estamos sujeitos à lei da causa e efeito, à lei da semeadura livre, da colheita obrigatória, e que da reencarnação anterior você não sabe o que você fez e nem sabe o que você deve. Então, se você está pagando agora, alguma coisa você fez. Ponto final. Toca o barco. Agradeça a oportunidade da prova, da expiação, da situação que você está submetido. Perdoe, acalme seu coração. Não se encolerize, que a solução virá. Se não nessa, não há próxima. Então, minha gente, o nosso mundo é de provas e expiações. E isso é um dado do problema. Não é o problema, é um dado do problema. Não façamos disso um problema. A obediência, aí vem o Espírito Lázaro, escreve essa frase aqui muito interessante. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Então são duas virtudes, duas ideias que os espíritos benfeitores que subscrevem vários ensinamentos, várias mensagens a partir dos ensinamentos do Mestre Jesus colocados no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, nos trazem e que nos fazem refletir e que são muito aplicáveis à nossa vida, pessoal. Se analisarmos friamente, muito aplicáveis. Continuando, é o último item, se eu não me engano, do que está escrito lá no capítulo 9, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Um espírito amigo traz algumas considerações sobre a cólera. Tem a cólera e tem o cólera, tá, pessoal? O cólera é doença, a cólera é o sentimento de raiva, de intempestividade, de reação explosiva, é a cólera. O orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar, a vos considerardes, ao contrário, tão acima de vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. O que sucede então? Entregai-vos à cólera. Via de regra, a cólera é filha do orgulho ferido. Aquela pessoa que, voltando lá, ao que é manso lá fora e rude dentro de casa, que explode dentro de casa com as coisas, quebra as coisas, chuta a porta, chuta o armário, chuta os cachorros, bate na mulher, bate nos filhos, se encoleriza. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade de pessoas doentes, onde
Isso que eu estou falando é mais comum do que os meus irmãos pensam. Talvez até algum de vocês tenha vivido já esse tipo de situação em casa. É complicado, né? O colérico, ele prejudica as pessoas no seu núcleo familiar, no seu entorno, mas o maior prejudicado é ele mesmo, ele prejudica a sua própria saúde. Tá? E ele se desculpa depois, que ele acalma, depois da explosão, atribuindo isso ao temperamento. Normalmente, não, me desculpa, é o meu temperamento. Hoje eu tive um dia muito pesado no trabalho e isso me irritou. Eu chego em casa tá sempre do mesmo jeito, isso, sei lá. É uma desculpa plausível? Não é. Né? Porque o corpo, ele não pode dominar o espírito. Então você não pode colocar a culpa no corpo. A reação da cólera é uma reação material, carnal, do corpo físico. Então não venha colocar a culpa no temperamento, porque o temperamento é do espírito. Você tem que trabalhar o seu espírito. Você tem que buscar a sua reforma íntima. Você tem que buscar tratar a sua doença emocional, espiritual, seja o que for. Às vezes todas elas juntas. Não adianta só tomar calmante, não. Tem gente que vai no médico e vai lá, vai tomar, daqui a pouco está tomando Gardenal, não adianta tomar só isso. Tem que procurar a terapia com especialistas que vão, como disse a nossa irmã Isabel, te ouvir. O psicólogo vai te ouvir, o centro espírita vai te ouvir, o padre vai te ouvir, o pastor vai te ouvir. Se for de uma igreja séria, de um centro espírita sério, vão te ouvir. E só de você botar para fora você vai se acalmar. A pessoa talvez não, até por não ter coragem às vezes, né? Pô, esse cara faz tudo isso dentro de casa, eu vou falar um negócio para contrariar ele aqui se ele tiver uma reação colérica aqui. Mas, brincadeira à parte, vai fazer bem. Todas as virtudes e todos os vícios, então, portanto, pessoal, elas são inerentes ao espírito e não ao corpo. Tá? Então fica a reflexão aí, também colocada pelos benfeitores espirituais, neste capítulo aí, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Está quase na minha hora, eu trouxe um texto aqui bem interessante, que ele foi tirado do livro Jesus no Lar, tá? É a psicografia de Chico Xavier. Eu não sei, seu Antônio, nós temos esse livro aí, seu Antônio? Jesus no Lar? Eu acho que temos, né? Jesus no Lar. É um livrinho baratinho, pessoal, fininho. E são várias lições. O autor espiritual é Neio Lúcio. E ele traz uma passagem aqui que é justamente o que aconteceu depois do Sermão na Montanha, onde Jesus foi lá e falou: bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, porque herdarão a terra e serão filhos de Deus, né? Serão escolhidos como filhos de Deus. Basicamente isso daí. Aí os discípulos se retiraram, tá? E foram para a casa de Simão Pedro, onde, em reunião com Jesus Cristo, haveria ali aquela palavra que Jesus sempre conversava e colocava alguns ensinamentos, alguns desdobramentos do que ele falara a todo o povo reunido. Desdobramentos que visavam preparar os seus discípulos, seus apóstolos para o que viria, né? Eu vou ler. Chama A Exaltação da Cortesia. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Seu evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras. Como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Para eles, solução violenta dos conflitos, né? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a Assembleia Familiar no domicílio de Pedro, Simão Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo, Jesus, né, parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava, sereno, que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do mestre,
Inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuíste aos mansos... Meia hora. Desculpa. Até me perdi. Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício, olha só, né? Serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoassem a alma. E Pedro então ganhou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Ou seja, eu revidar, né? Entregar-me-ei sem qualquer admoestação fraternal aos seus delitosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e enunciou calmo. Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia, que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. Se veste de sensatez, né? As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Aquela história do educar o filho, né? Tem duas maneiras. Eu não abro mão da energia, mas existe a energia com truculência, né? Até maldade, às vezes, despejando sobre a criança todas as suas coisas mal resolvidas, os seus entulhos psicológicos, e existe a energia com amor, que é o que surte efeito na educação de uma criança. Mas bem, vamos lá. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante, que o solicita sem saber o que pede. Às vezes, nós somos instados por um amigo de fé, né, a fazer alguma coisa, a quebrar um galho, que contraria algo que está previsto, uma norma social, alguma coisa, e que poderá prejudicar ao outro. Eu darei ao amigo isso, mas vai faltar ao outro. E o que eu estou fazendo está previsto? Para reflexão. São coisas que acontecem na vida da gente, né? Cristo traz aqui, ó. Muito bem. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição, sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade, vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra. Olha só, porque todo aquele que acolhe os semelhantes, dentro das normas do amor e do respeito, é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Que bonito isso aqui, né? Jesus. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral, e de olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Portanto, meus irmãos, concluindo, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. Significa que Jesus propõe que sigamos os seus exemplos, tá? Sendo bons, justos, coerentes, obedientes e resignados, mansos de coração, exercendo verdadeiro amor ao próximo. É isso. Agindo assim, não herdaremos a Terra, mas construiremos um planeta Terra regenerado, tá? Resultado da lei do progresso, que é ininterrupta, e dos ensinamentos de Jesus, e onde os maus não terão mais espaço. Era essa a mensagem dessa noite. Muito obrigado, fiquem com Deus, a paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês.